Meditações de Marco Aurélio, Imperador de Roma. Livro 3, parte 1. A consumição diária da vida, acompanhada da permanente redução do remanescente, não é a única coisa que temos de ter em consideração. Porque, mesmo que os anos de um homem se prolonguem, temos ainda assim de levar em linha de conta que é duvidoso que o seu espírito continue a manter a sua capacidade para a compreensão da atividade ou para o esforço contemplativo necessário à apreensão das coisas divinas e humanas. O começo da senilidade pode não envolver qualquer perda dos poderes de respiração ou alimentação, ou das sensações, impulsos, etc. Contudo, a capacidade de usar plenamente as suas faculdades, de avaliar corretamente as exigências do dever, de coordenar todos os problemas que se lhe levantam, de ajuizar se chegou à altura de pôr fim aos seus dias na terra, ou de tomar qualquer outra das decisões que requerem o exercício de um intelecto experimentado, já está em declínio. Devemos, pois, apressar-nos, não simplesmente porque a cada hora nos aproximamos mais da morte, mas porque, mesmo antes disso, o nosso poder de percepção e compreensão começa a deteriorar-se. Outra coisa em que devemos reparar é no encanto e na fascinação que há mesmo nas casualidades dos processos da natureza. Quando um pão, por exemplo, está no forno, começa a ficar com fendas aqui e ali, e estes defeitos não intencionais na cozedura têm um caráter próprio e aguçam o apetite. Os figos, também, quando maduros, abrem-se em fendas. Quando as azeitonas estão para cair, a própria iminência do declínio acrescenta à sua beleza ao fruto. Assim, também a cabeça caída de um pé de milho, a pele enrugada de um leão assanhado, o pingo de espuma caindo das mandíbulas de um urso selvagem e muitas mais coisas deste tipo, não são nada belas se vistas em si próprias. Contudo, como consequências de um outro processo da natureza, elas dão a sua contribuição para o seu encanto e atração. Assim, a um homem de suficientemente profunda sensibilidade e capacidade de penetração intelectual nas obras do universo, quase tudo, mesmo que mais não seja do que um mero subproduto de qualquer outra coisa, parece acrescentar o seu galardão de prazer adicional.
Um homem assim olhará as fauces escaminhas de um leão real com a mesma admiração com que olharia a sua representação plástica feita por um artista ou por um escultor. E o olhar de discernimento deixá-lo-á ver do mesmo modo o encanto maduro dos homens e mulheres de idade e a frescura sedutora da juventude. Coisas deste tipo não atraem toda a gente, só quem cultivou uma intimidade real com a natureza e as suas obras fica impressionado com elas. Hipócrates curou os males de muita gente, mas ele próprio adoeceu e morreu. Os caldeus previram a morte de muita gente, mas o destino apanhou-os também a eles. Alexandre, Pompeu e Júlio César devastaram e voltaram a devastar cidades inteiras e abateram batalhões de cavalaria e infantaria em combate. Mas também a sua hora chegou. Heráclito especulava interminavelmente sobre a destruição do mundo pelo fogo. Mas no fim foi a água que lhe saturou o corpo e morreu num emplastro de excrementos. Demócrito foi destruído por insetos. Sócrates por insetos de outro tipo. E a moral de tudo isso? Esta: embarca-se, faz-se a viagem, chega-se ao porto, desembarca-se então. Noutra vida, há deuses por toda parte, mesmo no além. Na insensibilidade final, então ficaremos fora do alcance da dor e do prazer e já não escravos desta embarcação terrena tão incomensuravelmente mais mesquinha do que o seu ministro assistente. Porque um é espírito e divindade e o outro apenas barro e corrupção. Não desperdices o que resta da tua vida a especular sobre os teus vizinhos, a não ser que tenhas em vista qualquer benefício mútuo. Interrogares-te sobre o que fulano está a fazer e por quê? Ou sobre o que ele está a dizer, ou a pensar, ou a planear, numa palavra, sobre qualquer coisa que te desvie da fidelidade ao soberano governador dentro de ti. Significa uma perda de oportunidade para outra qualquer tarefa. Repara, então, que o fluir dos teus pensamentos está liberto de fantasias ociosas ou casuais, particularmente daquelas de natureza indiscreta ou maldizente. Um homem devia habituar-se de tal maneira a este modo de pensar que, subitamente perguntado: em que estás a pensar neste momento?, pudesse responder honestamente e sem hesitação, provando assim que todos os seus pensamentos eram simples e bondosos como convém a um ser social, sem o gosto pelos prazeres de imaginações sensuais, ciúmes
invejas, suspeitas ou quaisquer outros sentimentos que o fariam corar ao reconhecê-los em si próprio. Um homem assim, determinado aqui e agora a aspirar às alturas, é, de fato, um pastor e ministro dos deuses, porque está a usar plenamente aquele poder interior que pode manter um homem limpo de prazeres, à prova da dor, indiferente ao insulto e impermeável ao mal. É um concorrente ao maior dos concursos. A luta contra o domínio da paixão fica completamente impregnado de retidão, recebendo com sincera alegria o que quer que seja que lhe caiba em sorte, e raramente se perguntando sobre o que os outros possam dizer, fazer ou pensar, exceto quando o interesse público o exija. Limita as suas atividades àquilo que lhe diz respeito, deixando a sua atenção presa ao seu particular fio da teia universal, procurando fazer com que as suas ações sejam honradas, e na convicção de que tudo o que lhe possa acontecer tem de ser para o melhor, porque o seu próprio destino está, ele próprio, sob orientação superior. Não esquece a relação fraterna de todos os seres racionais, nem que a preocupação por todos os homens é própria da humanidade, e sabe que não são as opiniões do mundo que deve seguir, mas apenas as dos homens, cuja vida está confessadamente de acordo com a natureza. Quanto aos outros, cuja vida não está assim organizada, ele lembra constantemente o caráter que eles mostram diariamente, dia e noite, em casa e cá fora, e o tipo de sociedade que eles frequentam, e a aprovação de tais homens, que nem sequer se sentem bem consigo próprios, não tem, para ele, qualquer valor. Que haja nas tuas ações solicitude, sem deixares, porém, de terem atenção o interesse comum. Ponderação, mas sem indecisão. E que nos teus sentimentos não haja excesso pretensioso de refinamento. Evita a loquacidade, evita a solicitude excessiva. O Deus que há dentro de ti deve presidir sobre um ser que seja viril e maduro, homem de estado, romano e soberano. Um homem que não ceda terreno. Qual soldado à espera do sinal de retirada do campo de batalha da vida, pronto a dar as boas-vindas ao seu alívio. Um homem cuja reputação não necessite de ser afirmada por si próprio, nem avalizada pelos outros. Eis o segredo da alegria, de não depender da ajuda de fora e de não precisar de implorar a ninguém o favor da tranquilidade. Temos de nos pôr de pé por nós próprios e não ser postos de pé. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal.
ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!